Bom dia a todos. Bom dia. É com muita alegria que a gente inicia mais uma reunião dominical, mais uma reunião onde a gente vem aqui confraternizar, onde a gente vem aprender um pouquinho da nossa doutrina, onde a gente vem aqui se reunir para a gente sair aqui um pouquinho melhor do que a gente entrou. E hoje aqui nós vamos receber o seu Valdir, que algumas semanas atrás deu uma excelente palestra aqui, então eu me senti obrigado, porque ele deu uma palestra maravilhosa na sexta-feira, eu me senti obrigado assim, a convidá-lo para vir dar uma palestra também domingo, Tanta sabedoria assim, fica ali escondidinho assim, assistindo as nossas palestras no fundo, e ele tem que chamar ele para contribuir um pouquinho com essa sabedoria toda que ele tem para a gente. Então eu escolhi esse tema aí, mediunidade de todos nós, interessantíssimo. Então vamos dar início agora, mas antes vamos a nossa prece inicial. Valcir, por favor. Bom dia, amigos. Antes de começar a prece, que fique bem claro que hoje nós teremos uma dupla, Valdir e Valcir. Isso não pode passar em branco, E a hora que eu estava ali instalando o pendrive dele, eu falei com ele, isso aqui é um pendrive de milhões. Rapaz, tu tem que ver a quantidade de ensinamento que tem naquele pendrive. Eu acho que eu vou fazer um backup. Brincadeiras à parte, gostaria de agradecer a todos aqui presentes e convidá-los a cerrar os olhos e levar o pensamento a Deus, a Jesus, a essa cúpula maravilhosa que rege esta casa, aos nossos guias, nossos mentores, a quem carinhosamente chamamos de anjo de guarda, pedindo para que na manhã de hoje nós tenhamos ouvidos de ouvir e possamos absorver os ensinamentos que certamente foram preparados com muito carinho para nós. Agradecer por tudo de bom que nos tem acontecido e também pelas coisas ruins, porque nelas nós aprendemos. Não existe evolução sem a dor, não nesse planeta. Então, ao invés de ficarmos brigando conosco mesmo, vamos agradecer e pedir a Deus por dias melhores, na certeza de que sairemos daqui muito melhores do que chegamos, cada um de acordo com o seu merecimento, já que a evolução é individual. Pedimos a Jesus para darmos por aberto a reunião pública da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, a casa é sua, o culto é seu, só tem até meia-noite. Faz isso não, porque tem que almoçar. O almoço é por conta do Senhor. Pronto. Bom dia a todos. Bom dia. Muita alegria estarmos aqui no domingo, de sol, maravilhoso, falando de um tema muito importante, que é a mediunidade. Muitas pessoas acham que mediunidade é aquilo só que acontece com os outros. Mas na realidade a mediunidade é o que acontece com nós todos os dias da nossa vida. Nós ainda não apercebemos de que nós temos a mediunidade. Jesus nos colocou uma forma de mediunidade que nós tínhamos essa interferência com os espíritos. Allan Kardec nos traz esse ensinamento. Então o tema de hoje, uma bênção do nosso Mestre Jesus, que sempre nos coloca que nós busquemos a paz que Ele nos deixou, é falar da nossa mediunidade de todos os nossos dias, no despertar a respeito dessa questão, desta palavra, mediunidade. Então nós vamos ver um tema muito interessante dentro do Evangelho do Mestre Jesus, que está no Mateus 16. Jesus estava caminhando e conversando com seus discípulos, e sempre ensinando. De repente ele pergunta aos seus discípulos: o que dizem por aí que eu sou? E os discípulos falaram: tu é João Batista, tu é isso, tu é aquilo, tu é aquele outro. Até o povo falava o que era Jesus, Mas já faziam quase 3 anos de ensinamento do Mestre Jesus, e ele nunca tinha falado para os seus discípulos quem era ele. Nós só vamos encontrar em Mateus, Lucas ou Marcos, com exceção de João, uma passagem no qual Jesus se declara quem é ele.
com a mulher samaritana no poço. Eu sou o Cristo, o enviado. Ele fala para ela. Mas para os seus discípulos, ele nunca tinha falado. Aí ele faz a segunda pergunta aos seus discípulos. Disse-lhe eles: e vós, que dizeis que eu sou? Aí pergunta para os discípulos: se o povo fala que eu sou isso, sou aquilo, sou aquele outro, e vocês que estão comigo há quase 3 anos, o que dizem que eu sou? Olha que pergunta interessante dentro do Evangelho, que nós percebemos que até aquele momento Jesus não tinha revelado o seu Espírito que estava na terra. E Pedro, como sempre Pedro, responde lá, levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo. É uma resposta que dá ao Mestre e aos discípulos que ali estão, na sua personalidade de Espírito encarnado naquele momento. O Cristo, o Filho de Deus que veio à Terra, conforme está previsto, ou estava previsto pelos profetas, pelos salmos. Aí de repente não, desculpe, mas logo em seguida, o evangelista retrata que Jesus fala: bem-aventurado és tu, quer dizer, que alegria, que alegria que tu falaste a respeito disso, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram a ti. Ora, carne e sangue era Pedro. Não foi ele que revelou esta colocação que era o Cristo? E ele complementa: mas meu Pai que está nos céus. Jesus aí fala para Pedro que não é dentro da característica dele, daquela encarnação que ele vivia, que ele poderia dar esta resposta, quem era Jesus. Mas sim algum espírito que ali envolveu o que Jesus viu, envolveu a Pedro, e ele respondeu que era o Cristo, Filho de Deus. E continua seu papo, a respeito, continua o papo. E Jesus começa a dizer, como sempre vinha falando, já há algum tempo, de que de um certo dia ele ia perecer, que eles iam se prender, tal, e continua falando a respeito disso, que ele ia aparecer, que ele ia, na realidade, padecer a respeito da mão daquelas pessoas que eles estavam dirigindo até Jerusalém. Mas aí Pedro levanta novamente, Pedro, a nossa característica de exemplo, tomando de a parte, começou a repreender Jesus. Olha só, ele começa a repreender Jesus, porque Jesus falou que ia padecer na cruz, e começou a repreender: tem compaixão de ti, quer dizer, busca a tua compaixão, não faça aquilo que está escrito, fuja dessas questões, busque o teu corpo, proteja-te, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso, afirmando: nós não vamos deixar que isso aconteça. Aí Jesus dá uma resposta para ele, muito interessante para nós vermos, Voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Satanás é colocado, essa palavra traduzida em português, dentro dos evangelhos, não com a concepção que a Igreja Católica deu, um chifre, rabo, fogo, nada disso. Satanás em hebraico quer dizer inimigo. Satanás em hebraico, no aramaico, quer dizer aquele espírito mau, entendeu? Então a gente tem que entender que era a pessoa que é mau, Então a palavra é colocada no texto evangélico de várias formas. Aqui no caso ele está falando para o espírito mau. Então para de mim, Satanás. Não está falando para Pedro. Jesus aí está falando com a entidade que está junto com Pedro. Então, que me serve de escândalo, quer dizer, perseguindo para fazer escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus. Então essas entidades não compreendem as coisas que são de Deus, mas só que estão dos homens, estão muito voltados à matéria. Então nós vamos ver essa questão de Pedro. Uma hora ele está no céu, outra hora ele está lá embaixo, envolvido para a espiritualidade. Essa é a nossa mediunidade. E nós, todos os dias, uma hora somos envolvidos para cima, outra hora somos envolvidos para baixo.
Então, dentro desse aspecto, daquilo que Jesus nos traz, nós vamos ver que a segunda parte do livro dos médiuns, onde nós vamos encontrar no item 159, Kardec vem nos dizendo que médium é toda pessoa que sente um grau qualquer de influência dos espíritos. Então, qualquer pessoa pode sentir uma influência. Pode ser que não seja perceptível ou perceptível, né? E ele complementa o estudo dizendo assim: essa faculdade é inerente ao homem, a todos nós, e por consequente não constitui privilégio de ninguém. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuem alguns rudimentos dessa faculdade. O livro dos médiuns, o segundo livro da codificação, Kardec ainda não tinha todo o estudo. A gente vai perceber entre 1857 e 1868 da Gênesis, todo um trabalho da Revista Espírita, que é um grande laboratório da doutrina. Então aqui ele colocou ainda pessoas raras, mas a gente vai ver na Gênesis, ele diz que não, todos têm. Então, na realidade, pode-se dizer que todos são mais ou menos médios, né? Então isso daí está na codificação do livro dos médios. Mas aqui é o Espiritismo, logo em seguida ele escreve: a faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo. Então ele já vem definindo que é uma questão orgânica, nossa, todos nós temos. E não depende das qualidades morais das pessoas no nível evolutivo. Se é questão orgânica, a questão moral está no espírito. A questão orgânica é diferente. O espírito que vai comandar é a questão orgânica. Então, se eu venho com uma questão orgânica de uma determinada mediunidade, o espírito vai comandar aquilo ali. Nós temos que entender que é o espírito que comanda aquilo que está no nosso corpo, aquilo que nós nascemos no nosso corpo. Então, não depende. Ela se mostra desenvolvida tanto nos mais dignos como nos mais indignos. Aí, na Gênesis, a última obra da codificação, Kardec afirma, porque já teve todo um estudo, né? Já observou, e ele afirma categoricamente: é uma faculdade orgânica de que são dotadas todas as criaturas, todas, não raras. Aí ele afirma todas as criaturas, em maior ou menor grau de desenvolvimento. Quando nós olhamos para a questão de mediunidade, quando nós falamos de mediunidade, nós imaginamos, sempre olhamos Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, né? Na realidade, os médiuns da casa, das reuniões mediúnicas, mas na realidade a mediunidade está conosco em todos os nossos momentos. Certas entidades nos usam dependendo do nosso estado de frequência. Nós vamos ver que Leon Denis nos traz isso. Então nós vamos olharmos por esse aspecto a mediunidade ao longo da história. A mediunidade não é recente. Desde que o espírito coloca-se em carne, está em carne, e já que é uma questão fisiológica, eu consigo conectar com o mundo espiritual. Nós vamos ver que André Luiz vai nos trazer como a gente vai se conectar a isso, qualquer que seja o nível de mediunidade que nós temos. Então, dentro dessa história, a mediunidade, ela sempre esteve presente na nossa vida e no nosso processo evolutivo. Nós vamos ver o homem primitivo, as práticas ritualistas, né? A história nos traz, os estudiosos nos traz essas práticas ritualistas em contato com a natureza e com os espíritos, é esse contato. Então, em determinadas tribos antigas, né, relatadas, sempre tinha uma pessoa lá que era o chefe da questão da mediunidade. Então, que curava, era o curador, o que tinha visões, o que tinha uma série de coisas, né? Porque tinha uma mediunidade um pouco mais, digamos assim, desenvolvida. Aí nós vamos ver na Índia, os Vedas, verdade, né? É a crença da existência dos espíritos. É muito interessante no livro Caminho da Luz, olha, eu procurei aqui, não encontrei o Caminho da Luz, né? Não tem, mas a gente vai arrumar um para cá. Então, o Caminho da Luz, ele traz o relato, na realidade, de quando os espíritos de Capela vieram à Terra ajudar
processo evolutivo. E uma grande maioria dessas entidades não vieram todos no mesmo nível, digamos assim, filosófico, religioso, mas todos no mesmo nível moral, tudo baixo. Mais filosófico e religioso, muito alto tecnologicamente falando. E grande maioria dessas entidades, conforme Emmanuel nos coloca nesse livro, vieram para a Índia. E ali nós vamos encontrar grandes materiais de contato com a espiritualidade. Só que eles vieram ainda com uma questão orgulhosa de casta. E criaram ainda as questões de casta. Muitas entidades que ali vieram se revoltaram e saíram da Índia e adentraram para a Europa. Hoje é a Europa. E começaram a se misturar com aquelas aldeias. Coisa que, na época, eles não faziam na Índia, por causa da questão de casta. E começaram a se misturar. E aí se for formando a Europa, foi formando os povos. Essa é a história no caminho da luz, que Emmanuel, interessante é o livro que nos traz a respeito disso. Por isso que a Índia, nós temos um grande material a respeito desse assunto da espiritualidade. Nós vamos ver na China, evocações dos espíritos. A China, na realidade, não é são milhares. Milhares de regiões onde cada um vai se colocando de uma forma. Mas quase todos eles têm essa questão de evocação dos espíritos ancestrais ou de agradecer os ancestrais. Tem datas, né? Eu vi um filme uma vez, eu não me lembro o nome, tentei me lembrar, mas não me lembrei, né? Que no dia dos mortos, eles fazem uma festa muito grande, como a que nós fazemos, só que nós com respeito, de flores e tal. Lá não, eles fazem banquete no túmulo, uma festa ancestral, né? Com comida, bebida, festa, música, tudo isso daí para homenagear aquela entidade, né? Para homenagear aquela entidade. Então, vamos ver que no Egito, né, os magos, os faraós, tinham esses contatos com o mundo espirituais. Nós vamos ver na Grécia, as pitonisas evocavam os deuses, né? E também em Roma, as sibilas, a mesma coisa, evocavam os espíritos. Então, a mediunidade, dentro da nossa história, ela está constante no ar. Mas no nosso dia a dia, é isso que nós vamos conversar a respeito desse assunto. Dentro do nosso dia a dia, por outro lado, muitos médiuns que se destacaram na nossa história, né, sofreram, né? Morreram queimados, né? Muitos, principalmente na Idade Média. Médio era considerado como doideira, loucura, né? Qualquer coisa desse tipo, porque médio, de vez em quando é meio tantama, né? Então, meio fora de sintonia, né? O que ele vai exagerar. Mas a minha pergunta é, quem é que não é? Né? Uns mais, outros menos, mas quem é que não é? Então, não se entendia ainda, a questão religiosa não se entendia a respeito disso, então, dentro da aquisição, eles pegavam e queimavam os médios, tá certo? Por falta de entendimento, por falta de compreender do que se tratava a respeito desse assunto. Algumas religiões chegaram a proibir, realmente, algumas religiões, principalmente depois de Moisés, chegaram a proibir, porque no texto Êxodos do Antigo Testamento, coloca lá Moisés proibindo esse contato com o mundo espiritual. Bom, se Moisés proíbe, é sinal que existia. Ninguém proíbe uma coisa que não existe. Então, porque naquela época o povo ainda não entendia, e qualquer coisa que ia fazer, provavelmente ficava consultando os espíritos familiares, né? Aí Moisés proibiu. Mas no mesmo texto, né, onde o Antigo Testamento é histórico, muito interessante para se estudar, né, para se entender a evolução religiosa do mundo, nós vamos encontrar que eles têm 70 anciões. E ali eles evocavam Yahvé. Yahvé é o Espírito de Deus, é o nome que está no Antigo Testamento, pedindo orientação a respeito desses assuntos. Então nós vamos ver a mediunidade dentro do Antigo Testamento. Vamos perceber também que Leon Denis
vai nos trazendo, no livro do Invisível, quase todos os profetas missionários, mensageiros, então era um médium, tinha esse contato. Ou era um médium que tinha um contato realmente, um transe profundo, ou tinha a questão de intuição muito forte. Nós vamos ver, uma intuição muito forte. Então, era um médium para trazer os espíritos. Quando nós pegamos os Salmos, quando a gente lê os Salmos, é um negócio impressionante, isso é música, né? Eles falam as músicas. Então, o Salmo nos traz os relatos da vida futura impressionante. Quando nós pegamos o Salmo que fala de Jesus, até os detalhes da cruz, ele fala do seu corpo. Até o que Jesus iria passar a respeito de um vinagre, não é o vinagre que nós usamos hoje na cozinha. O vinagre usado era, na realidade, uma uva que não estava muito bem preparada. Mas os romanos tomavam muito aquilo, porque era muito quente na Palestina, então eles tomavam aquilo todo dia para diminuir um pouco o calor. Então chama-se vinagre, mas não é um vinagre. Nesse vinagre é um vinho que não chegou a ser vinho, é um intermediário do vinho. Então era uma bebida comum que se tinha ali, né? Então quando você vê no Evangelho, fizeram vinagre na Europa, a gente pensa naquele vinagre nosso. Não, era uma bebida. Eles estavam tomando aquela bebida, era uma bebida normal, né? Então, na realidade, todos nós podemos entender que dentro do nosso processo evolutivo, nós temos esse contato com o mundo espiritual. Vamos ver. Foi no século XIX, então, que o nosso querido Kardec, Polito Leão de Nizar, veio para nós e deu um novo patamar de entendimento, de estudo a respeito desse assunto, né? Fenômeno das mesas girantes, nós conhecemos, já foi falado aqui várias vezes e vários domingos, né? Na sexta-feira, nos estudos, no mundo todo apareceu, começou nos Estados Unidos, né? E foi desenvolvendo pela Europa. Na França, como tinha reencarnado intelectuais, começou ali naquele momento as mesas girantes, chamou-se a atenção de Allan Kardec, que começou a analisar. Uma mesa não tem cérebro, como é que ela pode responder? A partir daí, um estudo profundo e traz para nós, da parte científica da doutrina espírita, essa questão da organização da mediunidade, do entendimento da mediunidade. Vamos ver na porta para frente um aspecto muito interessante. O aspecto de como isso se processa em nós. Todos nós temos uma glândula chamada pineal, fica bem no centro do nosso cérebro, né? Até 1970, mais ou menos, a ciência achava que a pineal, né, a glândula pineal, o epífise, boqueira, ela na realidade era uma glândula da puberdade. O jovem chegava lá aos seus 14, 15 anos, ela perdia sua função, segregava os hormônios sexuais e acabou, a glândula morria. Mas, em 1945, nesse livro aqui, O Missionário da Luz, Alexandre, que é o orientador, nos traz a informação para nós e para o mundo que a pineal não era da puberdade. Ele nos diz assim: no exercício mediúnico, seja ele de qualquer grau que for, porque se nós somos médicos, nós estamos no exercício mediúnico, de qualquer modalidade, né, a epífise ou a glândula pineal desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Eu coloquei a data, 1945. A ciência só veio descobrir as segregações dos hormônios da pineal a partir de 1970. Entendeu? Então, é a pineal que tem uma importância muito grande, ela é super protegida do cérebro, funciona como se fosse uma antena, funciona como se fosse um decodificador das ideias do mundo espiritual, funciona como se fosse um receptor de tudo aquilo que está no nosso mundo espiritual para nós. Então nós vamos olhar Pedro, né? Essa figura muito interessante que nós nos
colocamos na nossa vida, num certo momento a espiritualidade chegou perto dele e através da pineal deu a ideia de quem era Jesus e ele decodificou e falou. Porque existe uma decodificação da ideia do mundo espiritual para o nosso cérebro fisiológico. E ele falou. E num outro momento, uma entidade ainda que não entendia quem era Jesus, também através da pineal de Pedro, deu a ideia e ele falou. Existe um ditado que diz assim, chinês: nunca tome a sopa quando ela chega. É porque ela é quente. Então, na realidade, isso nos serve de lição, para que quando vem a ideia, cuidado antes de falar. Porque depois que falou. Né? Cuidado. Então, nunca tome a sopa quando ela é quente. Quer dizer, nunca responda no pé da letra. Mas, às vezes, ainda não dá. De repente, a gente responde mesmo. Às vezes, é o nós mesmos. Às vezes, nós estamos sendo envolvidos pelas entidades espirituais. Então, esta glândula, para nós, como todo mundo tem, ainda a ciência não descobriu ninguém que nasceu sem pineal, tá certo? Porque se nascer sem pineal, não cresce, porque ela que vai segregar hoje, é a glândula que mais segrega hormônio no nosso organismo, né? Melanina e outros tantos aí de nome aí, bonitinho, das minas da vida, que deixa a gente acordado, gente que dorme, a gente alegre, a gente triste, tudo vem da pineal. Os remédios vêm para estimular a pineal a respeito desse assunto. Olha só como a medicina avançou dentro desse aspecto. Por outro lado, ela também é uma antena, né, de recepção das energias e das ideias do mundo espiritual. É uma questão de sintonia, meus amigos. É uma questão nossa de sintonia. Nós podemos estar sintonizados, conforme Leandro nos diz, essas vibrações, né, atraindo vibrações similares, aproximam nosso pensamento. Aproximando do nosso pensamento, a gente fala, né, se a gente costuma tomar sempre sopa quente, a gente está sempre falando. Aí chega, pisa no pé, a gente já grita. Entendeu? Então, nós temos que tomar esse cuidado, porque nós somos médios todos os dias da nossa vida, todos os momentos nossos, né? Então a gente tem que tomar cuidado e não estar sendo envolvido nessas ideias, né? Uma questão de sintonia que nós vamos ter. Essa pergunta clássica, 4 mais 5 são 9, quer dizer, a pergunta 459, né? Para não esquecer, 4 mais 5, 9. Então vocês não esquecem da pergunta 459. Kardec pergunta: influem os espíritos em nosso pensamento, nossos atos? Muito mais do que a gente possa estar imaginando. Muito mais. A gente não consegue aquilatar essa influência do mundo espiritual para nós, na nossa vida. Seja para o bem, ou seja para o mal. Aí, para o bem ou para o mal, depende de nós. Vai depender do nosso nível evolutivo, o que nós estamos querendo. Mas essa influência existe. A gente tem que entender que nós somos influenciados na nossa vida. Aí Kardec começa a pesquisar, né, as questões desta mediunidade. Como é que nós podemos aí buscar que tipo de mediunidade? Então ele começa a pesquisar. E que faz duas separações para nós, né? Nós vamos ver duas separações. Uma delas no físico e a outra no inteligente. Então ele separa no físico combinações de fluidos de uma pessoa, que vamos chamar de médium. Não é aquele médium, tem uma pessoa. Todos nós temos esse fluido, todos nós temos ectoplasma, todos estamos envolvidos nisso, todos nós temos fluido vital que se vai se misturando. Então, todo esse fluido, os fluidos comunicando, altera as condições do ambiente. Nós podemos alterar as condições do ambiente, olha só, tá certo? Influindo nas propriedades físicas da matéria. Isso precisa ser médium. Nós podemos influenciar, dependendo do nosso pensamento, da nossa forma, da nossa raiva, da nossa coisa. A gente emite esse ectoplasma e a gente influencia o outro que está chegando ali. Sem ser um efeito físico, digamos assim, de mudar uma mesa, qualquer coisa desse tipo. É o nosso dia a dia, isso. Nós vamos perceber nossa experiência, né, da
de vida, uma fila de banco. Está lá uma fila. Está todo mundo nervoso porque o caixa é lento. Ele está começando aquele dia, coitado, ele tem que aprender, ele está com medo. Então, né? Mas é no dia 10, está todo mundo desesperado para pagar a conta, deixaram tudo para a última hora, e a fila vai aumentando, e a fila vai aumentando. Se ninguém falar nada, os ambientes mentalmente, todo mundo gera uma ideia negativa, a grande maioria. Muito poucas pessoas ficam rezando na fila de banco. Mas a ideia era questionando, né? Brigando. Né? Agora, quando uma pessoa reclama em voz alta, vira uma bagunça. Todo mundo reclama. Se ninguém reclama, todo mundo só pensa. Mas um reclama, esse banco não funciona, aí pronto. Aí vira uma confusão dentro da banca. Por quê? É o ambiente mental que nós estamos ali sendo envolvidos nessa negatividade. E a gente gera um clima físico ali dessa questão. Né? Não é somente o médio que transporta essas coisas todas, não. É também isso daí. Por outro lado, a mesma com a ligação espiritual com a intimidade da mente. Então, essas nossas questões de envolvimento, Pedro foi dentro de uma questão intelectual, que nós vamos ver. Por outro lado, também, como os exemplos, nós vamos ver que a mediunidade é efeito físico, materialização, transporte, voz direta, escrita direta, tipologia, e temos um caso de experiência própria, muito interessante, um companheiro nosso da UME, né, de Niterói, junto com o Miguel. Aí um dia chegou e falou assim: Miguel, está acontecendo umas coisas estranhas em casa. E nunca aconteceu, né? De repente o fogo fica aceso, né? A xícara cai de madrugada, quebra. Aí nós vamos lá na casa do homem fazer um culto, essas coisas todas, né? Mas como nunca tinha acontecido, aí uma coisa está acontecendo. Alguém está usando o fluido de alguém, tá certo? Para fazer esses fenômenos aqui. Batida, tipologia. Aí conversando com ele, e ele, perguntando para ele o que tinha mudado na casa. Não, mudou que nós trouxemos uma moça já uns tempos atrás, lá no interior de Minas, lá para trabalhar conosco. Ela vai estudar, nós vamos preparar, buscamos ela para poder preparação da vida. A família não podia, ela está nos ajudando. Então, uma pessoa dentro da família que adentrou, que tinha essa potencialidade, tá, de exalar, sem saber, ninguém sabe disso, com maior potencialidade, provavelmente algum espírito brincalhão que queria brincar ali, utilizava aquilo ali. Kardec pergunta isso numa revista espírita para a entidade: como é que você consegue movimentar essa casa assombrada? Porque não tinha médium lá. Não tinha médium. E as correntes corriam, e todo mundo tinha medo. Como é que você, se não tem médium fornecendo? Aí ele falava, o espírito falou assim: não, eu vou buscar ali no vizinho. O vizinho tem. Ele traz. Eu trago a energia, eu não sei como eu faço, eu só sei que eu pego dele e consigo fazer esse movimento aqui, que é escrito, né? Então, isso daí são os exemplos, né, que nós temos aí dentro da doutrina. Exemplos de fenômenos de efeito inteligente, né? Intuição. A intuição, né, Kardec coloca isso como mediunidade de intuição. Nós temos a questão da inspiração e da intuição. Existe uma diferença, né? Às vezes cada autor coloca de uma forma, isso que é verdade, o dicionário até coloca também de uma forma. Mas eu gostei muito do Palhano, não sei se vocês conheceram, né? Palhano tem alguns livros sobre médium e mediunidade, que ele vem dizendo que a intuição, eu gosto dessa definição, a inspiração, na realidade, é aquilo que eu tenho dentro de mim do meu conhecimento. Então eu faço um esforço, aquilo aparece. Não é a minha inspiração, eu estou inspirado. A intuição é aquilo que eu recebo que eu não tenho dentro de mim. Então, por exemplo, ele dá um exemplo, o artista, né, que tem essa questão de intuição muito forte junto com a inspiração. Aí ele mistura os dois.
Aí ele traz música, arte, que ele nem imaginava que ia conseguir fazer aquilo através da inspiração. E assim a gente tem vários casos, né? A gente tem um colega nosso que faz composição, e ele diz que às vezes ele acorda de noite e senta na luz, escreve uma música. Isso daí já vem do sonho, que a gente já vai falar um pouco da mediunidade do sonho. Entendeu? Porque ele recebe a informação e vem para lá e escreve, acorda e escreve a música. Né? Nem imaginava, não estava nem pensando em falar de panela, mas a música fala de panela. Coisa desse tipo, estou dando um exemplo aqui. Né? Então, essa intuição, a evidência, a audiência, a psicofonia, a psicografia, acontece nos médios, digamos assim, mais desenvolvidos. Mas nós temos uma questão no nosso dia a dia, importante hoje, falar as redes sociais. Nós temos um caso no livro Mensageiro, que a André Luiz nos traz, é daquele jornalista. E ele escreve, né, de uma certa forma, muito mal contra uma família. E a família, né, consegue, pelas maledicências, fake news, hoje em dia a palavra fake news, né, pela maledicência, o jornalista colocava nas entrelinhas, mas ele, quando ia colocar nas entrelinhas, ele era envolvido por uma entidade que era contra aquela família. Percebeu? Ele já tinha índole de maldade, envolvido-se com um espírito que também queria maldade. A Divi escreveu um artigo de 2 páginas que ele teste. Outra, né, na realidade. A família realmente ficou destroçada, conforme o relato, e ele no mundo espiritual, né, sofria muito a respeito desse assunto. Mas a gente percebe a sutileza da pessoa na questão da intuição. E nas redes sociais, nós podemos ser envolvidos por isso. Nunca responda nada quando chega. Leiam, né? Faz que nem Chico falou, né? Põe um copo d'água na boca, conta até 10 antes de responder. Está alguma coisa te incomodando que você leu na rede social? Ore. Não esqueçam de orar. Envolvam. Não vai, porque a rede social, o que é uma entidade influenciando o outro? Ele tem que estar perto? Não. Ele pode estar na China, ou em qualquer outro lugar do nosso planeta. Porque o pensamento, qual a velocidade do pensamento? É maior do que a velocidade da luz. Se nós temos a conexão com ele, ele não precisa ter perto, não está perto conosco, não. Do lado, a gente pensa que o espírito anda do lado, a gente tomei corcunda que está cheio de espírito. Nada disso. Nada disso. Se ele tem ligação comigo, onde ele estiver, ele fala comigo. Onde ele estiver. Porque a ligação é mental. Né? Então, esta questão aqui de redes sociais, às vezes quando nós lemos alguma coisa na rede social, a gente aqui tem impacto conosco. E quando tem um impacto, a gente já liga nas entidades que ajudaram a escrever aquilo. Ligamos. Se nós estamos ligando, a gente vai responder. E se a gente responde, aí vira uma baderna, que a gente vê o que está acontecendo dentro das redes sociais. Então, isso daqui é a mediunidade. Dependendo do que a gente fala, é influência. Porque eu recebo, alguém escreveu, sendo intuído ou inspirado por alguém maldoso, eu, quando gero uma energia também contrária, eu já se ligo a ele, automaticamente. Entendeu? Não tem nem nessa onda de Wi-Fi vai cair, não. Liga mesmo. E a gente fica ligado. Aí a gente responde sobre o quê? Sobre a influência do outro. Você tem que responder. Aí começa a brigar. De volta, eu conto um caso muito interessante que aconteceu na Mansão do Caminho. Ele chega de uma viagem e na cozinha tinha 2 senhoras brigando. Isso só acontecia lá no Salvador. Aqui não acontece. Não acontece nada. Não acontece nada. E uma brigava, uma falava, outra falava, e ele chega assim na porta da cozinha, fica olhando aquilo, e uma reclamava disso, que a panela não sei o que a outra não fez isso, a outra fez aquilo, Ele fala, senhoras, aí o espírito falou para ele assim, elas são fáceis. O espírito entrava de um lado, cutucava, ia do outro, do outro. Uma mesma entidade cutucava as duas para responder. Era influenciado.
Eram médios? Não. Médio de trabalhar com mediunidade? Não. Simplesmente era o médio do nosso dia a dia, sendo influenciado por uma questões, às vezes, que a gente muda de faixa, aquele dia, em faixa. Então, nós vamos, né, vendo que a mediunidade, inspiração ou intuição, é uma das formas mais comuns que está presente no nosso dia a dia. Sem percebermos, pois a mente é um turbilhão de pensamentos, a maioria das vezes passa despercebida ideias que não são nossas. Aí Allan Kardec ficou preocupado com isso, né? Naquela época, que isso aí foi escrito agora, mas naquela época ele falou assim, como é que eu vou identificar então? Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Como é que eu posso identificar? Daí ele pergunta aos espíritos lá, né? Como é que eu vou identificar isso? 461. Aí os espíritos respondem, na parte da resposta. Não há para vós grande interesse em estabelecer a distinção. Não fique preocupado com isso não, né? Será que é meu? Será que não é meu? O que é isso? Não fica. Não há, não precisa se preocupar. E, frequentemente, é útil não saber. Né? Já imaginou você saber que é um espírito? Tem um espírito atrás de mim. Então, não é útil nem saber. Né? O homem age mais livremente e se decide pelo bem. Aí a ideia tem que ser analisada dentro de nós. A ideia é boa, a ideia é má. Ela vai prejudicar alguém? Ela vai ser útil para alguém? Ou não vai ser útil para alguém? Por isso que a resposta é: nunca tome a sopa quando ela chega. Espera ela esfriar, para que a gente não possa ser envolvido por essas entidades. Então, ele o faz voluntariamente. Se toma um mau caminho, só terá mais responsabilidade. Então não importa quem está nos influenciando. O que é importante é aquilo que nós vamos fazer com as nossas ideias. Isso que é importante. Se é o outro ou é a minha, não importa. Médios em sonho. Todos nós somos médios em sonho. O sonho nós podemos dividir hoje ciência, né, bem colocando aqui em três partes, muito grande, a respeito do sonho. Nós vamos ver que é uma classificação fisiológica, psicológica e espiritual. O fisiológico relacionado aos estímulos corporais, sensações que a gente tem durante o sonho. Eu estou imaginando que eu vou entrar no banheiro, eu estou imaginando que eu estou com vontade de fazer xixi. Levanta rápido e vai no banheiro, você vai fazer xixi na cama. Isso é verdade. O sonho fisiológico. As imaginações do sonho, às vezes fisiologicamente, é isso daí mesmo. Entendeu? Então, quer dizer, é nesse sentido que é o nosso sonho, né? É fisiológico. 2, psicológico. Psicológico reflete os conflitos internos do nosso dia a dia. São as nossas preocupações, aquilo que nós estamos fazendo, que não estamos fazendo, o que a gente vai fazer. Nesse estágio de sono e de sonho, muitas soluções nossas aparecem, porque às vezes no nosso dia a dia a gente não consegue parar para pensar, mas naquele momento a gente está pensando das questões nossas do nosso dia a dia, e às vezes uma ideia vem, uma intuição, faça por esse caminho, faça por aquele caminho e tal, não sei o que. É importante isso para nós, mas as nossas preocupações, o nosso dia a dia está lá naquele estado. O sono mais profundo, aí vem nos dizendo que vai ser, dentro da doutrina espírita, são os sonhos espirituais. Até a ciência já classifica isso de uma forma assim, espiritual, já fora do corpo, entendeu? Lembrança de experiência do espírito em planos sutis, contato com o espírito, diálogo, mensagem, influência do mundo espiritual. Nem sempre a gente lembra do que aconteceu nesse estágio do nosso sono. Por quê? Porque nós temos que entender que é uma outra dimensão. E quando nós voltamos ao corpo, nós temos que colocar uma nossa matéria mais grosseira. E às vezes a nossa pineal não capta. Tudo lá. Ou se capta, às vezes capta diferentemente. Então, quer dizer, a gente gera um contato, às vezes, mas quando acorda, a gente acorda com umas certas lembranças, né? Puxa vida, estou me sentindo tão bem, parece que eu encontrei com um familiar, né? Eu lembrei dele agora de manhã, acho que estou me sentindo... Você se encontrou mesmo,
conversaram, né? Tiveram relação, mas não lembra dos detalhes, mas lembra efetivamente de um bem-estar grande a respeito disso. Agora, quando a gente acorda assustado e suando, é porque não tem a dúvida que o cobrador veio cobrar e a gente corre para o corpo, que é o nosso refúgio, né? Ai, transpirando, tive um pesadelo. Não tem um pesadelo não, você teve um contato com o Espírito, você não deveria ter contato com esse Espírito. Então, todos nós somos sonhos, né? O anjo acorda. Nós vamos lá em Atos dos Apóstolos, uma coisa interessante. Não vamos passar todo o Atos dos Apóstolos, o seu capítulo 10, para quem quiser lembrar que tem os relatos dos sonhos, né? Mas nós vamos ver o caso com Pedro, que aconteceu sempre Pedro, né? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. E esse centurião teve um monte de sonhos, de coisas assim, e no final do sonho dele, tá certo? Ele teve uma visão, que ele coloca na Apóstolos, de um anjo, que disse, vai até Jope e chama Simão Pedro, que ele vai te explicar tudo isso. Tudo que ele teve de visão está lá em Atos dos Apóstolos. Não vamos entrar em detalhes. Aí ele Cornélio mandou 3 homens buscar, que moravam um dia de viagem até Jope, para buscar Simão Pedro. Bom, o que aconteceu? Simão Pedro comeu, tal, subiu no alpendre lá, dormiu. Estava dormindo no outro dia, dormindo lá, né? E Simão Pedro também teve um monte de visões, um som assim, meio de visões, e ele estava lá, dialogando, pensando naquelas visões todas. De repente, Pedro disse ao Espírito, eis que 3 homens, no meio das visões dele, o Espírito fala para ele, eis que 3 homens te buscam, porque os homens já estavam lá na casa de Simão Pedro, Pedro estava lá embaixo, ele estava em cima, né? Te buscam. Pedro acordou? Não, Pedro continuou dormindo, nem deu atenção àquelas palavras. Aí o anjo, né, vamos chamar assim de anjo, falou novamente, levanta-te, aí foi bravo com ele, né, deu uma chacoalhada nele, pois desce e vai com ele, não duvidando, porque eu os enviei. Entendeu? Então, quer dizer, essas questões do sono, é muito importante às vezes nessa questão. A gente já está no sono profundo, a gente não lembra, mas se é importante, ele vai nos chamar a atenção e a gente vai lembrar. Aí a história contada em Atos dos Apóstolos, Simão Pedro desceu, tratava os 3 homens, né, a respeito e foram até Cornélio. Então, quer dizer, são essas questões do nosso dia a dia, porque nós temos esses contatos, nós podemos, de uma certa forma, ter estas possibilidades de entender o que está acontecendo no nosso sono, No capítulo, né, do livro dos Médiuns, a influência que os espíritos exercem sobre os homens. Né? Nós vamos ver um capítulo inteiro sobre isso que nós estamos falando hoje. Né? Nós começamos de trás para frente e chegamos no capítulo do livro dos Médiuns a respeito desse assunto. Nós vamos ver um caso muito interessante a respeito disso. E né? Kardec estava no teatro. Ele retrata isso no livro dos médiuns. Estava no teatro, né? Junto com o médium vidente. A mediunidade e evidência, nós temos que classificar, não é aquela evidência que a gente vê, relance, ou do que o médium, em atividade mediúnica, ele enxerga alguma coisa, não. A mediunidade e evidência é a evidência que a pessoa tem 24 horas. É o Chico, é o Divaldo, é o Raul Teixeira, 24 horas, tá certo? Evidência, né? Isso é mediunidade e evidência. Aquela mediunidade que na reunião mediúnica que aparece, eu estou vendo tal coisa, aquilo é um relance, não deixa de ser uma mediunidade, mas não classificamos isso como mediunidade e evidência. E às vezes pode ser também animismo, tá certo? Ele pode estar uma dupla vista, porque enxergando coisas que estão ali dentro da sala, que na realidade não é espírito, não é nada. Então, a gente aceita, a gente conversa, a gente aceita, mas a classificação de mediunidade de evidência, efetivamente, é evidência 24 horas, tá? Então, tinha vários médios de evidência junto com o Kardec, ajudando, óbvio, no momento que a mediunidade estava eclodindo em todo lugar. Então, o médium vidente conversa com o espírito espectador. Vai com um espírito, vários espíritos, mas outro espírito aparece,
fala para o Kardec, eu estou com o espírito aqui. Aí o espírito fala para o médico, vê aquelas duas damas sós, naquele camarote da primeira ordem, né? Camarote da primeira ordem, embaixo, né? Primeira ordem. Pois bem, estou me esforçando-me para fazer com que elas deixem a sala. Ele já estava lá trabalhando com elas, lá para que elas vão embora, não assista a peça de teatro. Aí o médico fala para o Kardec, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Aí, 2. O médico viu o espírito ir até o camarote e começou a falar com as duas, né? Do ouvido. E as duas lá prestando atenção no espetáculo. Elas estavam atentas ao espetáculo, né? De súbito, entreolharam, conversaram, levantaram-se e não mais voltaram. Olha a influência. Ele estava tentando, até que uma hora conseguiu. Vai falando, né? Você gosta disso, você não gosta daquilo, quem sabe aquilo outro, não sei o quê. Vai passear no parque. Vai tentando buscar o ponto de interesse das duas. De repente fala assim, vamos tomar uma champanhe? Ah, não, vamos tomar uma champanhe. Elas duas saíram, porque já estava no hábito delas tomar uma champanhe, tomar uma bebida, qualquer coisa desse tipo. Estou dando esse exemplo. Tá certo? Porque tem que pegar o hábito das duas, o interesse maior das duas. Vamos num parque? Vamos no parque. Daí saíram para ir no parque. Então, a influência, elas não pensaram. Elas saíram de casa para ir assistir uma peça de teatro. Elas estavam assistindo uma peça de teatro. E no meio do teatro, no meio da peça, levantam, porque algo maior, dentro dos seus interesses, foi influenciado e elas saíram da peça do teatro. Então, a influência do nosso dia a dia, né, está aqui, né, muito importante. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a ação mediúnica da prece, né? A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra em contato com a espiritualidade. É o veículo de pensamento. Então, quando nós oramos, nós emitimos uma energização e também recebemos essa energização. Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, ao envolvimento, a calma, né? A ciência hoje já nos dá a respeito disso, né? Desses grupos de orações dos hospitais. A ciência nos diz que reduz a ansiedade, fortalece a saúde mental, melhora o sono, fortalecimento do sistema imunológico, alivia a dor, sofrendo muitas pesquisas a respeito disso, dentro da parte científica, a respeito de grupos que fazem prece em hospitais, ou família que fazem prece perante o doente, né? A ação da prece nas obras de André Luiz, em diversas obras André Luiz traz essa questão da prece, né? E nós vamos ver, ou coletivamente ou individualmente. A prece de Ismália, o mensageiro, escreve um episódio que Ismália, durante uma prece coletiva, ela faz um envolvimento a todos, e aquela irradiação que ela traz do alto, a pedido dela, atende a todos aqueles que ali estão na sua saúde, né? Está no livro Os Mensageiros. Nós vamos ver o missionário da luz, acompanha o trabalho do socorro espiritual a um doente grave, auxílio dos médiuns que estavam lá e dos espíritos que também envolveram aquela entidade para passar, né, na sua recuperação como enfermo. E no tempo de socorro, entre o céu entre a terra e o céu, apresenta a instituição Nosso Lar. Na Nosso Lar, você tem todo um ambiente onde todas as preces realizadas, elas são, de uma certa forma, identificadas. Às vezes a pessoa, naquele momento, não pode receber a prece. No livro Céu e Inferno, tem um caso desse tipo, de um jovem que era, numa realidade, tinha um grande transtorno, falando do livro Céu e Inferno. Ele, de uma certa forma, não tinha contato com o mundo espiritual, tinha 14 anos. Kardec pede para fazer a evocação do espírito dele. São Luís consegue, com ele em som, o espírito vai. E ele retrata todos os seus movimentos ali, porque ele estava naquela situação, Deus, todos os problemas estão lá no livro Céu e Inferno. Mas, depois Kardec pergunta para São Luís, todas as preces que estão realizando por ele, vai atendê-lo? São Luís fala, nesse momento não, mas elas são guardadas para o futuro. Então a gente percebe que às vezes todo o envolvimento nosso não o atende naquele momento, mas elas são válidas para o futuro. E assim, meus irmãos,
minhas irmãs, né? Agradecido que somos por esse momento tão felizes, né? Eu gosto muito dessa passagem, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa, porque o Evangelho de Jesus é só alegria para nós. Muita paz a todos. Bom, só quero agradecer aqui ao seu Valdir por essa aula sobre mediunidade. Não é sempre que nós temos a oportunidade de aprender um pouquinho sobre esse assunto tão fascinante, assunto importante, um assunto que a gente tem que estar atento, aquela questão do orar e vigiar, para a gente poder identificar, né? Tomar as decisões corretas no dia a dia, porque bem como diz a questão 459, nós estamos sendo inspirados, né, assim dizendo, a todo momento pelos espíritos, controlados a todo tempo. Então é muito importante a gente saber fazer essa diferenciação do que nós devemos seguir, né, de bem e seguir de mal, porque o livre-arbítrio é nosso, o livre-arbítrio ninguém tira. Então nós precisamos estar sempre atentos a isso. Então, mais uma vez agradeço ao seu Valdir por essa excelente aula aqui que nós tivemos hoje. Então nós vamos dar seguimento aqui à nossa reunião, vamos seguir para o passe, mas antes vamos à nossa prece de encerramento. Peço que todos elevem seus pensamentos à espiritualidade superior. Pai Celestial, envolva-nos nesse momento com a tua luz, que as energias da espiritualidade superior penetrem nossos corpos, nossos pensamentos, que a energia dessa casa seja transformada em luz para nossas vidas, que daqui a gente possa irradiar, a gente possa ser um ponto de luz, que nós possamos ser formiguinhas nesse planeta, que ainda tem tanta dor e tanto sofrimento. Te pedimos por todas as pessoas, as aqui presentes, encarnadas e desencarnadas, as que não puderam estar aqui presentes hoje, a todas aquelas que nós estimamos, que nós amamos, que nós sabemos que estão precisando de ajuda. Enfim, que toda essa atmosfera de harmonia possa ser espalhada por todo o globo e que a gente possa continuar firme nessa nossa caminhada com uma felicidade suprema. Que o teu Evangelho seja o nosso guia, seja a nossa estrada, que nos conduz sempre ao Pai. Te pedimos autorização para seguir e prosseguir com nossa reunião e com o nosso dia. Que assim seja.